Meus queridos, abramos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 9, verso de número 30 a 33. Romanos capítulo 9, 30 a 33. Abra sua Bíblia, deixe aberta, nós vamos orar e em seguida eu vou proceder com a leitura desta porção. Romanos 9, 30 a 33. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, nosso Pai, no culto prestado ao Senhor, nós somos agraciados, na medida em que podemos louvar ao Senhor, orar, depositar dízimos e ofertas no gasofilácio, tomar a Tua palavra em nossas mãos, lê-la, ó Deus, e ouvir a Tua voz por meio da pregação da mesma. Sabemos, ó Deus, que carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos receber esta palavra como de fato ela é, palavra do Senhor, e não somente isso, Senhor, ver a mesma operando em nós eficazmente, nós os que cremos. Dá-nos a bênção de recebê-la com alegria, com fé, com esperança, com amor, com o desejo ardente de sermos conformados à imagem do Teu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-me a graça, ó Deus, de ler, explicar e aplicar a vida de cada um de nós aqui nesta noite. Tudo isso pela operação poderosa do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 9, 30 a 33. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém. Meus irmãos, nós precisamos compreender que à luz da palavra de Deus, só existe uma religião verdadeira. Não existe mais de uma. Enganam-se todos aqueles que pensam diferente disto. Tristemente, esta fala ela é propagada e não é de agora, e muitos se levantam e traçam os seus perfis sistemáticos, suas ideias, propagam isso, ganham adeptos, mas infelizmente andam longe daquilo que Deus estabeleceu como verdadeira religião. Talvez isso soe um tanto quanto duro, e alguns até venham a dizer que não seria politicamente correto dizer isto, porque você sabe, né, pastor, há vários caminhos para Deus. Mas eu quero citar aqui dois exemplos da Escritura, que eu creio que pode nos ajudar a compreender isso. O primeiro deles está na epístola que escreveu Tiago, no capítulo 1, quando Tiago escreve esta epístola. E ao final deste capítulo, ele faz uma indagação sobre a religiosidade daqueles seus ouvintes, e logicamente daqueles que estavam ao redor ali, daquela região, os crentes da dispersão. E ele diz o seguinte, preste bem atenção, isso está em Tiago capítulo 1, versos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E ele prossegue: a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A ênfase que Tiago traz aqui é exatamente a ênfase sobre as obras. Ele diz que alguém que tem fé
necessariamente mostrar-se-á essa fé salvadora, por meio de obras que glorifiquem a Deus. Nesse caso aqui, você tem a primeira, que é a questão da obra, que diz respeito a refrear a língua, e depois a obra de misericórdia. São os únicos referenciais da carta? Não. Mas há um parâmetro para avaliar a verdadeira religião, para que não haja engano. Também, quando olhamos para a Escritura, vemos o Senhor Jesus Cristo certa vez sendo interpelado por alguém com relação à salvação. Ele era rico. E ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo e o chama do seguinte modo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Cristo diz para ele: bom, por que me chamas bons? Bom só existe um, que é quem? Deus. Aí ele sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: sei, cumpro isso, ó. E aí então o Senhor Jesus Cristo mas uma coisa ainda te falta, para você ser um bom seguidor de Cristo Jesus. Você vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. A Bíblia diz que ele não fez isto porque ele era dono de muitas riquezas e havia outro Deus no seu coração que não um Deus verdadeiro. Diante dessa situação, os discípulos perguntam ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, sendo assim, como é possível ao homem ser salvo? Aí Cristo responde: o que é impossível aos homens é o quê? É possível para Deus. Então eu preciso entender que somente o Deus verdadeiro estabelece o padrão da verdadeira religião. Isso não cabe aos homens, não está ao arbítrio de quem quer que seja. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber o que é que Deus quer nos ensinar sobre a verdadeira religião. E um ponto específico, e muito importante, que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, é a questão da salvação. Você acha que todas as religiões pregam o mesmo modo de salvação? Talvez você diga: pastor, se a gente for fazer um levantamento do número de igrejas, denominações que existem, de religião, pastor, vai varrer a vida toda e não acaba, porque todo dia nasce uma. Você não tem, talvez na sua rua onde você mora tenha uma igreja. Você vira a esquina, talvez tenha outra. E tenha outra, e outra. E você vem de lá para cá, talvez um monte. Como saber? No que diz respeito à salvação, se aquela é uma igreja verdadeira. Será que cada uma tem um caminho diferente? Mas eu vou mostrar para vocês nesse texto que só existem duas possibilidades. E não existe outra. De modo que, ao olhar para esse texto de Romanos capítulo 9, verso 30 a 33, o final da argumentação do apóstolo Paulo é para mostrar exatamente que só existe uma verdadeira religião que salva, a que vem do Senhor. Nenhuma outra. Todas são engano. Eu vou lhe mostrar o porquê. Eu queria que você, por favor, voltasse seus olhos para o texto de Romanos, lá para o capítulo 1, e vamos dar uma passeada rápida aqui, só para lhe situar nesse contexto desse texto. A primeira coisa que eu queria que você entendesse, à luz desse texto, é que há uma grande promessa do Evangelho. Isso está em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por... Então há uma forma de Deus salvar a humanidade, é a única, é através do Evangelho, que é a boa nova de salvação, Evangelho que deve ser recebido pela fé. Grave bem isso. Primeira informação importante: nós nos apropriamos do Evangelho de Deus pela fé. A segunda coisa que eu quero que você tenha em mente, ao olhar para esse texto de Romanos, é a condição comum de toda a humanidade. Agora, por favor, para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 9, vou ler primeiro o verso 9. Diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma,
pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão o quê? Debaixo do pecado. Agora leia comigo o verso 23. Pois todos pecaram e carecem. Então, Deus tem a sua salvação, a única, pelo Evangelho, e nós nos apropriamos disso pela fé. E toda a humanidade carece de salvação. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho, que é o seguinte: talvez você converse com algumas pessoas e pergunte, rapaz, se você morrer, você vai ser salvo? A pessoa talvez nem responda isso, porque na cabeça dela, essa categoria salvação nem existe. É possível que isso aconteça. Tem gente, já nas evangelizações que participei, ainda hoje, quando encontro, que não sabe nem o que é uma Bíblia. Pasmem, tem gente que nunca pegou numa Bíblia. Aqui, no nosso país, viu? Imagine falar de salvação. Então é importante que você entenda que quando Deus traz essa salvação, é porque há uma necessidade na humanidade, não em Deus. A humanidade está caída e ela precisa ser salva. E ela só será salva pelo Evangelho de Deus, não dos homens. A terceira coisa que eu queria que você prestasse atenção está agora, por favor, no capítulo de número 5, verso 1. Observe o que é dito, irmãos. Justificados, pois, mediante o quê? A fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Então, observe bem que a justificação, que é o perdão dos nossos pecados, porque todos estão caídos diante do Senhor, é uma graça do Evangelho. É tanto que essa doutrina da justificação é conhecida como o coração do Evangelho. E como é que nós nos apropriamos da justificação? Pela fé, lembra? Capítulo 1, justificados, pois, mediante a fé, o justo viverá pela fé. Então a salvação que temos da parte de Deus, nós nos apropriamos pela fé. Mas aí tem um problema. Os judeus, agora vá para o capítulo de número 9 de Romanos, receberam toda a sorte de bênçãos da parte do Senhor. E Paulo está triste por isso, porque ele disse assim: eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos judeus. Eles rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo, lembra? Veio para os seus e os seus não. E o que foi que eles receberam de tão maravilhoso? Veja aí, por favor, comigo, verso 4 de Romanos 9. São israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e deles também descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Todas as bênçãos que nenhuma nação recebeu, Israel recebeu. Mas sabe o que eles fizeram? Rejeitaram. Aí surge a seguinte questão: então, a proposta de Deus de salvação do homem falhou, porque os judeus receberam tudo isso, e então, cadê que eles não foram salvos? Paulo, então, nesse capítulo 9, vai responder isso, que não houve falha da parte de Deus. E aí ele tem 3 argumentos. Primeiro deles, a palavra de Deus não falha, verso número 6 até o verso número 13 do capítulo 9. Segundo, Deus agiu com justiça e misericórdia, salvando quem Ele quer. Terceiro, verso número 19 até o verso número 29. Deus agiu soberanamente para salvar o seu povo. Então note que situação temos aqui diante dos nossos olhos. Deus dá o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A humanidade está carente porque está morta em seus delitos e pecados. Nos apropriamos dessa bênção pela fé, que é um dom de Deus, mas aqueles que receberam estas bênçãos todas, rejeitaram. Por que isso aconteceu? Não foi porque a palavra de Deus falhou?
Não foi porque Deus era injusto, e não foi porque ele foi um déspota. Agiu de modo soberano que tirou do homem a sua responsabilidade. Não, não foi por isso. É exatamente nesse momento que entra o capítulo 9, verso 30 a 33. Porque é nesta porção que você compreende qual é a parte que compete a responsabilidade humana dentro da salvação. Qual é? E aqui está o distintivo entre a verdadeira religião e a falsa. Na verdadeira religião você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Na falsa religião você tenta ser salvo por suas próprias obras. Vamos olhar isso no texto? Volte seus olhos agora para o verso número 30 do capítulo 9. Veja que Paulo faz mais uma vez a pergunta retórica. Ele diz assim: que diremos, pois? Ou seja, em face da rejeição dos judeus e de tudo que se foi apresentado, o que nós vamos dizer? Aí ele diz: primeiro, que os gentios que não buscavam a justificação, lembre, a justificação é o coração do evangelho, os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. A pergunta é: como? Eles não foram atrás da justificação segundo o padrão judeu, mas eles queriam viver também com as obras. Mas como é que a salvação alcançou esses homens? Essa parte caída. Aí Paulo diz que eles alcançaram, todavia, a que decorre de quê? Da fé. Então como é que os gentios foram salvos? Eles não receberam aliança, eles não receberam um culto, deles não descendeu o Cristo, estavam em pecado como todos os demais homens, não buscaram a justificação pelos meios judaicos. E como é que eles conseguiram? Eles conseguiram pela fé. Pela fé. Estavam mortos em delitos e pecados, mas um dia ouviram o evangelho, e o quê? E creram. Qual é o detalhe? Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Abra comigo, Efésios capítulo 2. Essa igreja é uma igreja gentílica. Não é uma igreja de judeus, tá? Efésios é uma igreja gentílica, majoritariamente gentílica. Então, Paulo vai escrever aqui para pessoas que não eram o quê? Judeus, eram o quê? Gentios, vinham do paganismo. O que é que ele diz para essas pessoas? Verso 1, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os da mesma condição, todo mundo perdido. Agora leiam, por favor, a partir do verso 4, todos juntos. Mas prossegue, e estando pela graça e juntamente com ele, vamos juntos, nos ressuscitou e nos fez para mostrar nos séculos vindouros a suprema em bondade em Cristo Jesus. Agora a coisa mais linda aqui desse texto: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Como foi que os gentios alcançaram? Por obras? Pelo quê? Que é dom de... Então a verdadeira religião, você é salvo
não pelo que você faz, mas pela fé naquele que fez, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Lembra que eu perguntei quantas religiões tem no mundo? Você pode dividir em 2 grupos, somente, e não vai ter outro. O primeiro grupo é esse: aqueles que estão em Deus somente pela fé no Filho de Deus, que não crê nas suas próprias obras, que não depende de si mesmo para se aproximar de Deus, achando que pode angariar qualquer favor de Deus por suas próprias obras. Esta é a verdadeira religião. Esta é a religião que agrada a Deus. Esta é a religião que Deus estabeleceu. A religião na qual o homem é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Os gentios não tiveram aliança, não receberam o pacto, o Cristo não descendeu deles, eles não estavam buscando justificação, perdão, do modo dos judeus, mas dos seus próprios modos. Mas Deus os alcançou. E os fez ouvir o Evangelho eficazmente. E os chamou de modo irresistível. E os fez crer em Jesus como Senhor e Salvador. E crerem naquilo que Cristo fez no Calvário, derramando o seu sangue precioso, para que todo aquele que nele crê, e somente nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a verdadeira religião. Se você está aqui hoje à noite, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo, e você acha que você é salvo pelo que você faz, eu quero dizer que você ainda está muito perdido. Você está na falsa religião, porque nenhuma obra nossa será aceita diante do Senhor Deus, à parte da obra de Cristo Jesus, porque todas elas, segundo o Senhor, são consideradas como trapos de imundícia. É a linguagem que o profeta Isaías usa para falar de panos de menstruação, sujo. Então Paulo diz, o que a gente vai dizer? É simples, os gentios foram salvos, diferente dos judeus, porque eles creram e se entregaram a Cristo Jesus. Por isso que ele fala, vieram alcançá-la, todavia, a que decorre de quê? Da fé. Aí a pergunta que surge é a seguinte: e o outro povo, Israel, que recebeu todas essas bênçãos, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Paulo explica, veja aí, olhe na sua Bíblia, verso 31. E Israel, então veja que tem 2 grupos, o grupo dos gentios que foram salvos pela fé, e Israel, que não foi salvo. Como é isso? Ele explica, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir o quê? Agora olhe para mim aqui, sabe o que Israel queria? Israel dizia o seguinte: para eu ser salvo, eu preciso observar a lei perfeitamente. Era essa a aspiração. Só que aí eu quero que você considere um detalhe. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Qual é a condição, segundo o judeu, para ser salvo? Observar a lei perfeitamente. Se eu observar, eu serei aceito diante do Senhor. Mas tem que ser de que modo? Perfeito. Era essa que eles buscavam, não a da fé, a das obras. Aí Cristo ensina uma coisa interessante, Mateus 5, 27. Abriram aí? Tente se colocar no lugar do judeu que quer observar a lei de Deus perfeitamente para ser salvo. Será que ele vai conseguir? Vamos ver. Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo,
qualquer que olhar para uma mulher, com o que, irmãos? Intenção, sai daqui de dentro ou está aqui dentro? Olha para mim, está aqui dentro ou sai daqui de dentro? A intenção, vem de saco de intenção? Vocês já conseguiram aí? Tem que ir em saco e vento, né? Mas saco de intenção, já viu aí? Saco de intenção? Vem de saco de intenção? Não. Então Cristo está falando de uma coisa que não é palpável, é interior. Ele diz, se eu dentro de mim, com a intenção, olhar para a mulher, uma intenção impura, no coração, eu já o quê? E agora? Eu quero fazer uma pergunta, olhe para mim. Se você quiser ser salvo por suas obras, um pensamento seu que foi pecaminoso já seria suficiente para lançar você no inferno por toda a eternidade. Só um pensamento. Você já teve quantos? Nem me conte. Aí você quer vir para cá e dizer que você vai se apresentar diante de Deus com as suas obras, sendo que Deus conhece até o seu pensamento, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o quê? O coração, Ele está vendo o seu coração e agora. Se você está com raiva de mim, por exemplo, que eu estou lhe dizendo essas coisas, Ele está vendo. Você não será salvo. É isso que Deus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, através dessa carta. Ele disse, olha, a falsa religião é aquela religião onde você vai querer se apresentar diante de Deus, com suas obras, só que suas obras são todas manchadas. Nenhuma delas vai valer diante do Senhor. Porque são pecadores apresentando obras manchadas de pecado a Deus. E Ele não aceita. Não aceita. Aí pense agora. Toda religião, ouça bem o que eu vou dizer para você, toda religião que propõe salvação, onde uma parte é de Deus e uma parte é sua, é falsa. Onde toda é sua é falsa. Onde 99% é de Deus e 1% é sua, é falsa. Pois basta 1.000.000º de possibilidade aí. Que tem a sua obra para macular tudo. Então não tem proporção admissível. Ou é tudo em Jesus, ou é nada em Jesus. Ou é a verdadeira religião, ou é o quê? A falsa. Sinto lhe dizer. Mas se você passou a vida toda crendo que você é salvo por suas obras, você está em uma falsa religião, segundo Deus. Por isso que Paulo diz na epístola, Israel buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Ele não conseguiu esse padrão. Por quê? Porque ninguém consegue obedecer a lei de Deus perfeitamente. E Cristo, até as autoridades civis disseram dele, não vejo nele crime algum. Não vejo nele crime algum. Os soldados que estavam perto de Cristo, na hora da sua crucificação, disseram, de fato este é o Filho de Deus. O testemunho da santidade de Cristo. E o mais importante está em Romanos 4:25, por favor. Que é exatamente a aceitação, não é nem o testemunho do homem, mas a aceitação do próprio Deus, quando ressuscita Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados. Em outras palavras, ele está dizendo, eu aceitei o sacrifício do meu Filho. Por favor, veja comigo, Romanos 4, vou ler a partir do verso 23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Agora leu juntos o verso 25, o qual foi entregue e... Por que Jesus foi entregue? Segundo esse texto, por causa do meu pecado. Então ele foi apresentado em sacrifício vivo, por causa do meu pecado. Por
que eu não morri no lugar dele? Porque o meu sacrifício não é aceito. Mas o texto me dá uma segunda informação importante, qual é? É que ele não somente foi entregue, mas ele também o quê? Ressuscitou. Ressuscitou por causa de quê? Para a nossa perdão. Isso quer dizer que quando Cristo morreu e ressuscitou, esse sacrifício foi aceito pelo Pai, e somente esse, o nosso, jamais. Então por que Israel não foi salvo? Porque rejeitaram, ouça bem, olhe bem para mim, rejeitaram a Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, ouça bem, você tem rejeitado a Jesus e a sua obra? Não, pastor, não rejeitar Jesus, Jesus é Deus, não rejeito não. Não? Pois eu vou lhe fazer algumas perguntas para você aferir isso. Se você hoje fosse se apresentar diante de Deus, você se apresentaria com algum argumento nesse sentido, dizer assim, ó, Senhor, tu sabes, eu tenho sido um bom filho. Você apresentaria assim? Ô Senhor, eu tenho sido uma boa esposa, diriam as mulheres. Por causa disso, Senhor, aceita. Pois bem, se você considerou qualquer possibilidade dessa, se apresentar diante de Deus, fora de Cristo Jesus, você está rejeitando a Cristo. Porque você está dizendo em outras palavras, em alto e bom som, eu não preciso da obra de Cristo. E é isso a verdade? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você precisa de Jesus, senão você vai ficar como Israel. Você vai buscar a salvação em tudo que é canto deste mundo, toda a face da terra, você vai até para o espaço, mas não vai achar, porque a salvação que você precisa está na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em quem cremos para a vida eterna. Essa é a verdade. Então, o que Paulo está dizendo aqui para esses leitores? Só há duas possibilidades no mundo: ou aqueles que vivem pela fé em Jesus, ou aqueles que creem em suas próprias obras. Esses nunca serão salvos. Por quê? Volte lá para o texto, por favor, verso 32. Por que os israelitas não conseguiram a salvação pela fé? Verso 32, abrir aí, capítulo 9, 32, por quê? É a pergunta do apóstolo Paulo. Porque não decorreu da fé, e sim como de quê? Pronto, está claro. Por que eles não conseguiram ser salvos? Porque eles quiseram ser salvos por suas obras. Entendeu? Quem quiser ser salvo por obras, as suas próprias, não será salvo. Mas quem repousar na obra de Cristo, pela fé, será o quê? Salvo. 2 homens entraram no templo para orar. Um mestre da lei e um publicano. Um homem desprezado. O mestre da lei orava e dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, dou dízimo, jejuo, até prego. Esse é acréscimo meu. Mas ele podia fazer uma lista de coisas. Não sou como esse publicano. Orgulhoso, né? Ele estava confiado em quem? Em quem? Em si mesmo. O outro, coitado, batia no peito, não ousava levantar a cabeça e só dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Cristo conta essa parábola e pergunta: qual dos dois desceu para casa justificado? Qual é a resposta que você daria? O primeiro ou o segundo? Mas qual que você acha que nós representamos? Naturalmente, o primeiro.
Somente pela graça de Jesus, nós compreendemos que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E a fé é um dom de Deus. Então Paulo diz, sabe o que aconteceu com eles? Eles tropeçaram. Paulo está citando aqui o livro do profeta Isaías, tá? Verso 32, finalzinho. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Quem é a pedra no caminho daquele que quer ser salvo pelas obras? É Cristo, meu filho. Estava tudo certo, se não fosse Jesus, para os judeus. Então eles tropeçaram na pedra de tropeço. Agora leia aí o verso 33 todos juntos. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será, e se não crê, a palavra confundida aí é envergonhado. Então você pode ler aí e dizer assim: aquele que crê em Jesus não será o quê? Envergonhado. E quem não crê? Será envergonhado. Pergunta para você é muito simples: você crê em Jesus? Você crê somente em Jesus? Ou você crê em alguém mais para te dar uma forcinha para chegar junto de Deus? Como é que você crê? Pois a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira religião é aquela onde somente são salvos aqueles que creem em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, e ninguém mais. Essa é a verdadeira religião. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida disso? A primeira delas é a seguinte: você está vendo através desse texto o quanto de gente enganada tem nesse mundo? Você consegue ver? Talvez dentro da sua casa. Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, estão ali dentro da sua casa, achando que estão salvos, mas fazem parte de uma falsa religião. Veja bem, eu não estou julgando a sinceridade dessas pessoas, tá? Não estou julgando a sinceridade, porque elas podem ser muito sinceras, mas erradas, e estão nesse quesito. Não estou julgando a sinceridade, estou julgando a veracidade. E nesse sentido, é preciso que você tenha dentro da sua casa, e eu espero que não seja você, alguém que está enganado, que acha que pode ser salvo pelas obras suas próprias, e não serão salvos. Pode estar batizado, professo, pode cantar, tocar, pode pregar, pode jejuar, pode expulsar demônio. Eu estou usando aqui os termos bíblicos. Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome. Sabe o que Cristo disse para tais pessoas? Partai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vos conheço. Então você está vendo, irmão, e eu queria que você tivesse esse olhar, não é um olhar impiedoso, é um olhar de misericórdia. Você está vendo quanta gente no mundo está sendo enganada por falsas religiões, que apresentam a obra da salvação confiada em méritos humanos e não na obra suficiente de Cristo Jesus. Você está vendo isso? A gente tem que olhar com misericórdia, irmãos. A quantidade de pessoas enganadas, mercadejando a fé. Tem gente que paga para ser salva, vender terreno no céu. Que loucura! Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, Ele fez a promessa: eu vou preparar um lugar para vocês. Ele não mandou comprar, Ele mandou crer. Então, olhe com misericórdia.
Por favor, não tenha olhar de arrogância. Está vendo? Eu sou salvo, você não é. Não, não é isso. É ter misericórdia. Porque estão perdidos. O auto-engano tomou conta do coração e eles acham que estão bem e não estão. Porque quanto mais confiam nas suas próprias obras, tanto mais se afastam do Deus vivo e verdadeiro. Tenha misericórdia dessas pessoas, ore por elas. E peça a Deus a graça, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 4, para colocar na sua palavra uma boa palavra temperada com sal para responder a cada um. Pense nisso. A segunda coisa eu quero dizer a você, olha, queridos, na verdadeira religião não tem lugar para orgulhoso, tem lugar para humilde. Sabe por quê? Porque você só está aqui porque você foi salvo pela graça e pela obra de Jesus Cristo, não foi pela sua. Então você não é diferente de ninguém aqui. Estava todo mundo morto espiritualmente, todos. O mais cheirosinho, a mais cheirosinha, o mais bem vestidinho, o carro mais bonito, tudo igual. Então seja humilde e entenda que você foi salvo por graça. Não havia nada em você, nem em mim, e Ele decidiu nos salvar. Não foi por mim, foi por Ele, o amor dEle em Jesus por mim. Então seja um crente humilde, irmão. Não fique orgulhoso porque você é crente e o outro não é. Humildade. Isso me leva à terceira coisa, que é a seguinte: quando eu entendo que a vida em Cristo, a vida da religião verdadeira é pela graça, não só serei salvo por graça, mas eu viverei pela graça. Sabe o que isso implica? É viver o tempo todo na dependência de Deus. Vamos imaginar a seguinte cena, preste bem atenção em mim aqui, tá? A criança começou a engatinhar, e aí ela aprendeu a andar. Enquanto ela não aprende a andar, ela estende a mãozinha para que a mãe ou o pai pegue até ela aprender a andar. Já percebeu isso? Não é assim? Porque ela ainda tem aquele apoio ali do pai e da mãe. Mas depois que ela pega o equilíbrio, que o pai quer pegar na mão, qual é a primeira atitude da criança? É segurar? Ela faz agora o quê? Soltar. Irmãos, espiritualmente, muitos de nós estão fazendo a mesma coisa. Foi salvo pela graça, quer ver pelas obras? Você não vai conseguir, meu filho. Porque até para você praticar as boas obras, você precisa da graça de Deus. Para você ser santificado, você precisa da graça de Deus. Não tente lutar com o seu próprio braço, você não vai conseguir. Então não é só ser salvo pela graça, é o quê? É viver pela graça. Paulo, apóstolo, homem experiente, tinha um espinho na carne, até hoje não se sabe que espinho era esse. E não adianta você querer especular para achar. E ele pediu a Deus para tirar esse espinho, porque incomodava muito. Ele recebeu tanta revelação que disse: eu vou botar esse espinhozinho aqui para ser um freio para você não se ensoberbecer. E ele pediu 3 vezes a Deus para tirar esse espinho, isso está em 2 Coríntios 12, e ele disse: olha, por causa disso, verso 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, agora ela fala, a minha graça. Então você é diferente de Paulo, é? Você acha que você pode viver sem graça? Pois olha, se você quiser viver sem graça, sua vida será uma vida sem graça mesmo. Estou falando literalmente agora, de tristeza. Você tem que aprender a viver pela graça de Deus. A mesma graça que lhe alcançou, é a graça que lhe acompanha na jornada cristã e lhe conduz em triunfo. Por meio de Jesus Cristo, viva pela graça. Dependa dele. Olha, irmãos,
Para você orar, você precisa depender de Deus. Para você sentar para ler a Bíblia, você precisa depender de Deus. Para você enfrentar um pecado, você tem que depender de Deus. Tudo é vida na inteira dependência do Senhor. Na verdadeira religião, você não somente é salvo pela graça, mas você o quê? Vive pela graça. A graça de Deus. E eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. E eu espero que você pense muito bem nisso. Todas essas coisas foram ditas pelo apóstolo Paulo para mostrar a grande verdade da soberania de Deus na nossa salvação. E isso não nos exime da nossa responsabilidade de crer nele, sabendo que a fé é um dom de Deus. Mas diante disso tudo, o que nós podemos fazer? Aquilo que Paulo mostrou no capítulo 11, 33. Senhor, que profundidade de riqueza da tua sabedoria, do teu conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Tem coisas que eu não vou entender, embora Deus me diga, mas eu preciso crer, porque Ele disse, e isso deve ser suficiente para mim. A verdadeira religião é daqueles que foram salvos pela graça, e esta não é uma verdade inventada pelo homem, é a verdade de Deus para todo aquele que crê. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos, e nos ajude a vivermos pela graça de Cristo Jesus.